Como o pessoal gostou tanto, então bora para mais Debi de Corsifa, mas já adianto que teremos coisa em japonês já nesse vídeo, então pode ser que demore um pouco depois. Se você ainda não viu os capítulos anteriores, temos um resumão com extras, então só dar uma olhada lá. O capítulo começa com Debi dizendo doces ou travessuras para Rokurou, que já entende que a Temari contou para ela sobre o Halloween. Ela explica sobre o costume de ir na casa dos outros para conseguir doces, e Rokurou já nota que ela estava esquecendo por que ela realmente estava indo para o mundo humano. Mas deixando isso de lado, ele mostra algumas opções de fantasias para ela ir pedir doces com eles, apesar de que ela poderia só ir sem fantasia, até porque ela é um demônio. Debi então decide fazer uma fantasia de múmia. Ela explica que fez usando papéis higiênicos e Rokurou até acha legal, exceto que ele prevê que pode dar problema se as bandagens se desfizessem. Debi zomba com Rokurou por ser pervertido, mas quando ela mostra que amarrou direitinho, ela acaba puxando com tanta força que as bandagens se rompem, soltando tudo da cintura para cima dela e deixando Rokurou dizendo que estava certo. A outra escolha foi uma cabeça de abóbora, para ela ir de Jack-o'-lantern, aproveitando que os pais dele têm o costume de fazerem lanternas de abóbora todo ano, apesar de que geralmente só uma fica boa. Apesar de ser uma boa ideia que a Debi gostou, o problema foi mesmo que ela gostou até demais. Enquanto estava com a abóbora na cabeça, ela começou a comê-la por dentro, o que deixa Rokurou preocupado que possa acabar se desfazendo. Mesmo ela tentando fingir que não estava, acabou que comeu tanto da abóbora que destruiu tudo, e Debi só consegue lamentar porque estava tão gostosa que não conseguia se segurar. Nisso vamos para a próxima ideia, que seria a fantasia de zumbi. A roupa ficou muito boa, até por ser bem simples de fazer. Com isso só faltava maquiagem para dar aquela aparência de pele de zumbi. Debi fecha os olhos e aguarda que Rokurou a maquia, e ele fica confuso até que ela explica que não sabe usar cosméticos humanos. Ele aceita e começa a maquiar a Debi, enquanto fica bem envergonhado, mas ele tenta manter a calma, assim como a Debi. Ou quase, pois ela estava se matando de vergonha enquanto ficava parada sendo maquiada pelo Rokurou, o que fazia a maquiagem ser arruinada. Depois de tudo isso, Rokurou imagina que seria melhor irem até a casa da Temari assim mesmo. Mas Debi se irrita dizendo que não dava para fazer isso, pois não era apenas por causa dos doces. Debi deseja fazer um Halloween de forma correta, e não quer deixar de seguir as regras. Ou pelo menos é o que ela diz, mas Rokurou consegue ver que ela só tá inventando história para fingir que não é só pelos doces. Vendo que ela não iria desistir, ele acaba tendo mais uma ideia, que seria fazer uma fantasia com coisas que ele tem em casa mesmo, e nisso Debi se anima de novo. Com isso temos a Debi de bruxa. A ideia foi usar algumas coisas aleatórias e fazer uma fantasia simples juntando tudo. Debi acaba admitindo que só queria doces, mas reconhece que estava sendo divertido usar as fantasias e deseja feliz Halloween para Rokurou, com um sorriso bem fofo. Com tudo arrumado, eles decidem que estava na hora de ir ver a Temari, mas nisso a campainha toca. Nisso Temari chega com uma camisa de teias e orelhas de gato que deixa os dois impressionados. Ela diz que não poderia fazer algo muito exagerado, mas admite que a Debi ficou muito fofa de bruxa. Porém, como a Debi recebeu a Temari fantasiada dizendo doces ou travessuras, ela acabou sentindo que as suas próprias palavras foram usadas contra ela mesma e se sentiu sendo obrigada a entregar um doce enquanto voltava para o submundo. Mas é mencionado que no dia seguinte ela conseguiu seus doces. O Omake mostra o Rokurou perguntando para Debi sobre contratos com demônios, se eles são comuns, e Debi pergunta se ele gostaria de tentar ver como funciona um contrato. Tudo que ela pede é o sorvete que ele tem guardado no freezer. Depois de entregar o sorvete, Rokurou sente uma energia intensa no seu braço direito, sentindo que o sangue dele estava acelerado. Mas ele não sente que estava mais forte. Debi explica que se ele não possui poderes mágicos, então não conseguiria fazer nada. Rokurou pergunta que, se ele não poderia fazer nada, por que o braço dele estava assim? Nisso Debi dá um sorriso sádico, enquanto Rokurou entende que ela sabia que acabaria assim, e no dia seguinte ele acaba tendo dores musculares. Destaque a imagem final com o Reizo reclamando por não ter ido ver ou saber sobre as coisas divertidas que houve no Halloween. O capítulo seguinte começa com Debi nas montanhas dizendo que foram convidados pela Rui para uma caminhada. Ela explica que as cores do outono são muito lindas e poderiam aproveitar a vista do topo da montanha. Rokurou explica que poderiam aproveitar a escalada até o horário da Debi precisar voltar, mas ela não poderia voar, pois seria injusto. Nisso, Rui anima eles, pedindo para se desafiarem em quem conseguiria subir mais rápido, o que deixa a Debi motivada, apesar do Rokurou acreditar que ainda iria vencer do mesmo jeito. Porém, nesse momento, Rui explica que ela não pode sair da rota da montanha, pois caso contrário, ela poderia morrer perdida. Apesar do aviso dela e Rokurou reforçar a ideia de precisar tomar cuidado, Debi começa a rir, dizendo que mesmo estando limitada, ainda conseguiria chegar ao topo sem problemas. Nisso eles começam a escalar com Debi disparando na frente, até que ela olha para trás e nota que estava sozinha, pois ela foi perseguir um coelho por achar ele fofo e se perdeu. Ela até tenta voltar para a rota, mas não consegue.
Com isso, ela se lembra da frase da Rui e começa a ficar preocupada, mas lembra que estava com o mapa. Exceto que ela não contava não saber como ler um mapa, ou seja, deu na mesma. Nisso ela volta a se lembrar da frase da Rui e se desespera e sai correndo tentando achar o caminho, e nisso o autor deixa um aviso para novatos que é bem perigoso sair correndo de um lado para o outro sem saber a direção de fato. Debbie se cansa depois de ficar correndo e lembra que a Rui havia entregado uma bússola para ela. O problema é que o local em que ela estava tinha um magnetismo tão forte que a agulha não parava, e Debbie se arrepende de tentar fazer uma escalada na montanha e promete que nunca mais vai fazer isso de novo. Como se não fosse o suficiente, ela ainda fica com fome. Ela reconhece que perdeu forças demais por ter corrido mais cedo, até que ela encontra alguns cogumelos. Ela se lembra que a Temari havia falado disso antes e decide comer para recuperar suas forças. Porém, como já era previsível, ela comeu um cogumelo venenoso e ficou paralisada, nisso tendo outro aviso do autor dizendo para não comerem cogumelos desconhecidos, pois podem ser venenosos. As coisas só pioravam e ela lembra que pode pedir ajuda para Areizo. Só que quando ela achava que poderia ser ajudada por Areizo, ela descobre que seu celular estava sem sinal. Tendo um terceiro aviso do autor de que alguns lugares nas montanhas possuem sinal de celular bem fraco e devem tomar cuidado. Com isso, Debbie se lembra novamente da frase da Rui e começa a ficar preocupada. Debbie começa a chorar e gritar pedindo ajuda para qualquer um, mas só consegue ouvir o eco de seus pedidos e nota que não funcionou. Nisso ela reconhece que sempre recebeu ajuda dos outros e que, se depender dela mesma, ela é uma inútil. Mas desejava que pudesse ver seus amigos novamente para poder agradecê-los. Debbie se arrepende por não ter levado os avisos da Rui a sério. E quando ela desiste de viver, Rokurou chega para salvar ela e pergunta o que ela estava fazendo. Ele explica que depois de chegarem ao topo da montanha, eles ficaram esperando por um tempo, até se preocuparem com ela e irem buscá-la. Rokurou ainda reclama com a Debbie perguntando por que ela não voou, e ela diz que ele mandou ela não voar. Mas ele explica que isso não inclui situações de emergência. Ainda assim, ela poderia ser salva depois que o tempo dela acabasse, pois ela seria levada de volta para o inferno pela Areizo, mesmo que ela tenha esquecido. Ao mesmo tempo que a Debbie tentava fingir não estar em perigo, os olhos da cabeça dela mostram que ela estava assustada. Debbie tenta inventar uma desculpa de que estava aproveitando o clima da montanha e tem uma nota final onde explicam que ela dormiu e sua paralisia passou depois de um tempo, além de um aviso para sempre tomarem cuidado quando forem escalar montanhas. O omakê do capítulo mostra a Debbie tentando se vingar de suas derrotas com uma brincadeira. Ela fez 2 cream puffs, um normal e um recheado de wasabi, sem diferença visual entre eles. O plano é fazer Rokurou comer o cream puff de wasabi e se ferrar, mas no que ele recebe os cream puffs, Rokurou fica bem animado dizendo que ficou muito feliz. Ele diz que estava muito contente ao ver que a Debbie tinha feito aquilo pra ele, o que faz a culpa começar a corroer a Debbie até que ela desiste do plano e pega o cream puff de wasabi com uma nota dizendo que ela de fato amadureceu. O capítulo seguinte traz de volta Helms, ou no caso, Elle. Ela diz que a Debbie estava ocupada naquele dia e que ela foi para o mundo humano no lugar dela para passar um tempo com o Rokurou. Nisso ela diz que seria um encontro em casa com a Elle, o que deixa Rokurou sem resposta. Elle disse que só iriam relaxar no quarto, mas pergunta se ele tinha outros planos, o que faz Rokurou ficar sem saber o que dizer. Mas aquilo irrita mais ainda a Elle, pois o plano dela era tentar seduzir Rokurou para que ele pelo menos agisse da forma romântica que ele agiu com a Debbie da outra vez. Ela lembra que, no inferno, ela vive recebendo cantadas e declarações, enquanto a Debbie conseguiu conquistar o Rokurou mesmo sendo tão bruta e tão pouco feminina. A ideia dela seria aproveitar que distraiu a Debbie falando que Diablo tinha feito um bolo para ela e aproveitou para ir ao mundo humano no lugar dela, para que nesse momento ela pudesse roubar o Rokurou da Debbie. Sua primeira investida é pedir para assistirem um filme romântico juntos. Isso porque aquele filme tinha uma cena sensual, e ela acredita que possa excitar o Rokurou. Porém, o plano dela vai pelo ralo, porque Rokurou não tem um aparelho de DVD. Afinal, depois de perder várias vezes, Debbie acabou destruindo o console dele, o que irrita a Elle. Sua segunda investida é tirar sua blusa dizendo estar quente, para tentar jogar seu charme para cima do Rokurou, até por ele ser um adolescente que no mínimo cairia fácil. Exceto que Rokurou não se importa o suficiente e apenas abre a janela antes de ir buscar um copo de suco para Elle, que apenas diz que não precisava. Mas Rokurou lembra que a Debbie geralmente já chega pedindo algo para beber, o que irrita novamente a Elle. Abby fica inconformada com a Debbie conseguir afetar os planos dela mesmo sem nem estar por lá. Mas ela não tinha tempo suficiente para pensar nisso, pois o tempo poderia acabar. Quando Rokurou volta, Elle pula em cima dele para beijá-lo. Nesse momento, ele acerta um movimento rápido e joga a Elle para o lado como se fosse uma reação automática de seu corpo. Elle ainda reclama de como ele conseguiu fazer isso tão facilmente e ele admite ter se impressionado com isso também.
mas acredita que tem a ver com as investidas de Debbie para roubar sua comida que tenha feito ele se tornar mais ágil para essas situações. Com isso, El simplesmente surta de ódio, pois tudo sempre volta a Debbie. Ela ainda reclama que todas as garotas demônios têm suas armas grandes, enquanto ela não possui, e pergunta o que Rokurou vê nelas, imaginando ser apenas o que ela mesma considera seriam os mísseis enormes delas. Destaque para Diablo. Nada mais a dizer. Depois de reclamar tanto, El explica que sua família é apenas composta de uma pequena filial de Corsifas, e sua única arma contra a Debbie seria seu charme e feminilidade, e que ela queria pelo menos conseguir vencer a Debbie uma vez. Rokurou diz que não entende bem o que ocorre entre elas, mas diz que ela não era inferior a Debbie. Com isso, Rokurou explica que a Debbie vive perdendo para ele e insiste em voltar a desafiá-lo, o que faz sua força de vontade ser sua maior força. Mas El não precisava tentar se comparar com ela, pois, assim como a Debbie, El também tem suas qualidades. Quando ela pergunta qual seria a sua qualidade, Rokurou apenas diz que ela é bem fofa. Enquanto El fica travada processando essa informação, Debbie chega na casa do Rokurou reclamando por ela ter mentido sobre o bolo para tentar seduzir o Rokurou. Nisso ela encontra El se jogando para cima do Rokurou completamente apaixonada por ele, o que faz Debbie se irritar e bater nela. Debbie ainda reclama com o Rokurou querendo saber o que estava acontecendo, mas o Rokurou não faz a menor ideia. Debbie decide não questionar mais e só carrega El de volta para o inferno, enquanto ela se despede do Rokurou. O Omake desse capítulo traz de novo El com o Rokurou perguntando que tipo de demônio ela seria. El tenta se fazer de fofa perguntando o que ele imaginava poder ser, o que irrita Debbie. Nisso ela demonstra que El é um demônio de relâmpago. Ela menciona que sua eletricidade é tão forte que consegue entorpecer seu corpo e mente. Rokurou fica bem animado com a habilidade da El, e isso deixa ela bem feliz. Com isso, El pula no pescoço do Rokurou o chamando de Darin. Enquanto o Rokurou tenta se livrar dela, ou pelo menos não irritar mais ainda a Debbie, ela só está perdida em pensamentos e acaba dizendo que talvez alguma hora ela acabe dizendo coisas como Da-chan, mesmo que ela não faça ideia do que seria isso, pois ela só foi juntando as palavras na cabeça dela.